As batidas de Esteves vêm por aí, depois ele fechar o contrato aí de 3 bilhões de aporte do Grupo Victor, que ele anuncia para o Moraes às 20h48 do dia 17 de novembro, praticamente aí 1h10 antes dele ser preso no aeroporto de Guarulhos pela primeira vez, quando tentava embarcar no jatinho dele rumo a Malta. Supostas... Peraí, calma aí. Então, esse vídeo, ó, vamos começar. Antes dele entrar no jatinho para ir para Malta e depois Dubai. Eu trouxe esse vídeo do Rovai, estou conversando com o Rovai agora cedo. Primeiro vocês podem conferir todo o contexto que eu vou falar aqui na matéria que está lá na manchete na revista Fórum.com.br. Mas traz o Rovai e daí a gente contextualiza tudo aqui, tá bom? Vazaram supostas conversas entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. Estou falando supostas porque ainda é preciso de uma comprovação. Saiu no jornal O Globo que eles teriam trocado mensagens num esquema, digamos assim, meio heterodoxo. Escreviam as mensagens em prints, pelo menos o ministro Alexandre de Moraes, e enviava por aquele sistema do WhatsApp, onde a mensagem, depois que você lê, automaticamente se apaga. Moraes nega, diz que não trocou mensagens, mas seriam meia dúzia, 7 trocas de mensagens, inclusive minutos antes do Daniel Vorcaro ser preso. E isso carece de explicação. Era um banqueiro que estava sendo investigado, cujo banco estaria correndo risco de intervenção, que estava tentando ser vendido às pressas, depois de uma tratativa absurda com o Ibanez, ninguém mais fala dele, lá do BRB, que enfiou 12 bilhões de reais no Master, e o Xandão ali trocando mensagem. É preciso se explicar. Mas tem também nessa matéria do Globo, da jornalista Malu Gaspar, uma citação ao sempre presente banqueiro André Esteves, que passa batido. O Vorcaro diz: amanhã começam as batidas do André Esteves. O Globo ignora isso. Eu quero saber o que seriam as batidas do André Esteves. A mim interessa demais saber por que André Esteves iria bater. Em quem ele iria bater? Que batidas seriam essas? Seriam na porta do Daniel Vorcaro? Seriam no rosto do Daniel Vorcaro? Seriam batidas no Banco Central? Batidas na porta de ministros do Supremo? E por que com André Esteves todo mundo é tão gatinho? Aliás, ele mandou uma notificação aqui para mim, ameaçando de processo criminal. André, tô tranquilo, sou jornalista, faço o meu trabalho e sei exatamente do que estou dizendo. Quando apurei a matéria que saiu em primeira mão lá pela Malu Gaspar, do vazamento do contrato da Viviane, esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane Moraes, Viviane Barsi, o que apurei foi que, entre as fontes da Malu Gaspar, uma delas, e talvez a principal, fosse exatamente André Esteves. Olha só, eu não estou aqui acusando ninguém de nada, mas é muito estranho que haja um certo silêncio sobre as batidas do André Esteves. Gente, seguinte, esse vídeo do Rovai, o Rovai gravou esse vídeo agora acabou de mandar pra gente, né? Por quê? No dia 24 de dezembro, no blog do Rovai, foi o primeiro local que saiu que André Esteves era a fonte de Malu Gaspar. E hoje, misteriosamente, ela revela esses prints, trucando, né? Dobrando a aposta contra o Moraes, que ontem falou que não tinha essas conversas. É citada essas batidas de Esteves e não se coloca um contexto. Não se coloca um contexto. Mas se lá na Globo não sai, aqui na Fórum sai, viu, Azenha e Melo? Eu acabei de subir lá
na revista fórum.com.br, um texto aí que chama Vorcaro cita batidas de André Esteves em mensagem a Moraes, mas Globo blinda dono do BTG. Entenda. O que é para a gente entender nessa questão, que a gente já vinha explicando, viu, Azen e Melo, desde dezembro, e que a mídia liberal já sabia muito antes disso, tá? Então, é o seguinte, o André Esteves, né, ele entrou numa briga, numa disputa direta com o Daniel Vorcaro. Como se deu essa briga? A própria mídia liberal, através da Folha de São Paulo, começa a contar isso aqui no dia 7 de abril do ano passado. A reportagem diz assim, ó, compra do Master abre guerra de banqueiros e causa divisão política em Brasília. Olha isso. 7 de abril do ano passado, né? Quase um ano atrás. Abre aspas, aliados de Daniel Vorcaro e de André Esteves disseminam nos bastidores da capital versões distintas sobre a operação. Daí aqui, ó, eles colocam, de um lado, o bilionário de Belo Horizonte, que ganhou fama, expandiu suas conexões empresariais e políticas por meio de um estilo de vida considerado extravagante, com festas luxuosas, viagens exclusivas e financiamento de eventos, dos quais personagens influentes do país se tornaram frequentadores. Do outro lado, André Esteves. Olha a diferença de tratamento, Melo e Azenha. André Esteves, 56, chairman e sócio sênior do BTG Pactual, que se consolidou como um dos principais banqueiros do país desde o início da década de 90, por um estilo arrojado de fazer negócios e discreto no trato pessoal. Então, eles começam a colocar isso no 7 de abril, no dia 7 de abril a Folha faz essa matéria sobre essa disputa. O que tem a ver essa disputa entre os dois, né? Então, eles traçam um organograma sobre relatos que eram passados, que a gente pode falar vazamentos a políticos, lobistas e autoridades. Ali já está citado Ciro Nogueira, Flávia Pérez, Celina Leão, Ibanez Rocha, Antônio Rueda, Fábio Faria, genro do Silvio Santos, Hugo Mota e até mesmo Alexandre de Moraes, citando que o escritório de advocacia da esposa e dos filhos do ministro foi contratado pelo banco. Isso em abril, gente. Muito antes da Malu Gaspar soltar como a grande novidade o contrato da Viviane Barsi com o Vorcaro. Vamos lá, seguindo. Daí aqui, né, em maio, o Globo, né, o jornal Valor do Globo, fala um pouco dessa disputa, que daí, na parte econômica, era tratada como uma negociação entre os banqueiros, abre aspas, para salvar passivos do banco que ficarem fora da compra feita pelo BRB. Abre aspas aqui para a matéria do Valor. A carteira do Master está sendo analisada por grandes bancos, incluindo o BTG, que tem interesse em papéis menos ilíquidos e de precificação mais difícil, como precatórios e direitos creditórios. Se de fato o banco de André Esteves ficar com essa parte do Master, ou seja, a parte boa do Master, os recursos do Fundo Garantidor de Crédito seriam usados pelo BTG para administrar e gerir esses passivos. Isso evitaria uma contaminação do balanço do BTG. O banco de André Esteves já utilizou o recurso do Fundo Garantidor de Crédito quando comprou o Banco Pan da Caixa. Isso vai falando da negociação que o Esteves estava fazendo para compra de ativos do Master, em meio a uma disputa aqui, ó, para liberar até 20 bilhões para a operação com o Master, mas talvez seja criado algum desconto para pagamento dos CDBs que oferecem 140% de CDI. Gente, o que aconteceu em maio? Logo depois disso. Ó, eu tô lendo, gente, para a mídia liberal não alegar ignorância, né? O banco que obteve, o Banco BTG,
um empréstimo de 4 bilhões do fundo de garantidor de crédito no início do mês, ganha assim um fôlego. Não, esse é o master. Ganha um fôlego por enquanto busca uma solução definitiva para a sua crise de liquidez. Daí aparece o André Esteves. Segundo o BTG, serão adquiridas as participações de Vorcaro. O BTG adquiriu as participações do Vorcaro na Light, empresa privatizada de energia do Rio de Janeiro, e na Melius, além de outros ativos. O banco cita aquisição de imóveis, créditos, direitos creditórios, outras ações listadas em percentuais inferiores a 5% e participações societárias privadas detidas direto ou indiretamente por Vorcaro, né? Misteriosamente, depois que o BTG fez essa aquisição, viu, Melo e Azenha, o André Esteves sumiu do noticiário e a mídia liberal parou de falar da guerra entre os banqueiros e passou a mirar seus canhões no Daniel Vorcaro e nessa questão na relação deles com os ministros. É muito suspeito o que está acontecendo, gente. É muito suspeito. E eu quero saber, o Rovai falou que quer saber de quem são essas batidas. Eu quero saber quanto o André Esteves está lucrando com a liquidação do Banco Master. Se existe um Diego Scosteg, que inclusive trabalhou na Globo, recebendo 2 milhões para um site que tem 3.500 views diários, chamado Bastidor, do Vorcaro, será que, uma suposição, será que o banco BTG do André Esteves também não tem um ecossistema midiático que ele patrocina? Será que aquela disputa, quando o Vorcaro meteu um patrocínio dando prêmio milionário com o Will Bank no programa do Luciano Huck, né, Melo? Inclusive com quem ele cantou, não houve uma reação do André Esteves com isso? Para ganhar essa narrativa da mídia? Então é isso que a gente quer saber. Porque aqui na Fórum, gente, essa cobertura tomou porrada de todo lado. E essa ontem era a minha indignação, viu, Azenha? Porque aqui a gente não estava defendendo banqueiro A, nem banqueiro B, nem ministro A, nem ministro M. A gente não está defendendo ninguém. A gente está escancarando o maior esquema criminoso que une Faria Lima, facções criminosas como PCC e Comando Vermelho, um grupo político amplo que vai da centro-direita, centrão, à ultradireita, principalmente com a conivência e, ao que tudo indica, muito dinheiro para a mídia, seja ela liberal ou sejam os porta-vozes nos sites de economia, os experts em economia que acabam divulgando as suas versões.